They have mountains, so they do not have some specific names of this place. No. It's only mountain, it's only one place. Ah, okay. Is it really That's why I cannot remember the names very soon. Yeah, here I only know the direction, how to go, how to walk. This one is Borges. Borges. Yes. Esse programa de reassentamento solidário, que se chama Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário, é um programa que ele existe desde 2002, mas foi somente em 2004 com o Plano de Ação do México, que houve um acordo, é um marco legal, que então se estabeleceu por proposição inclusive do governo brasileiro na época, em 2004, o Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário. Solidário porque começa então a questão do reassentamento na região. Então, países que estão ao redor de países em conflito, no caso, por exemplo, a Colômbia, então, de uma forma solidária, pode acolher aquelas pessoas que se deslocam do seu país de origem. A questão do refúgio não é uma questão de pobreza, então quando as pessoas dizem, vão trazer mais pobres para cá, não é assim. As pessoas, na verdade, é uma questão de proteção, de violação de direitos humanos. Então essa pessoa pode ser um campesino que tinha lá uma pequena fazenda, que plantava mandioca e tal, e de repente foi obrigado, pela questão do conflito para a guerrilha, a fazer o plantio da coca, por exemplo. Então inicialmente ele passa 50% das suas terras para plantio da coca e 50% para alimentação, e com o tempo essa coisa vai diminuindo, aumentando, né, o que torna então a vida dessas pessoas inviável. Por isso que elas se deslocam, por isso que elas fogem do seu território, porque não conseguem mais suportar a pressão da extorsão, a pressão do pagamento desse imposto da guerrilha. Então isso que faz com que as pessoas se desloquem. O refugiado, por assim dizer, ele tem menos de 150 anos. Era muito comum, até meados do século XIX, as pessoas não existiam passaportes. As pessoas pegavam um navio e se mudavam. And where did you learn English? You speak English very well. I learned English in Afghanistan. Yeah. I was studying in university. Ah, okay. And did you study computer science? Also? Actually, No? I studied the BBA, Bachelor in Business Administration, Okay. and I studied 3 years there, and only 1 year was left to finish. So I come here. But you like more computer science? Yeah, I like more computer science. I would like to change my field. Okay, yeah. that's no Yeah, problem. but sometimes I'm thinking, no, I have to complete the BBA. Oh, maybe, yeah. Because I already completed 3 years. It's just one left, so. Yeah, one left. And But you can I use prefer, Maven. yeah, I prefer computer science. Okay. And I like, but somebody likes some things, so I have to do that thing which Yes, I love. you're right. Afeganistão, pós 11 de setembro, se tornou um país, em linhas gerais, alvo da caça ao terrorismo. Eu tenho uma pesquisa em relação ao assunto do 11 de setembro, o fenômeno do 11 de setembro trouxe à tona de volta a questão de uma ideia de guerra santa, que vai ser retomada pelas relações internacionais, um conceito bem importante, foi muito importante em alguns momentos da história, e foi retomado em virtude do 11 de setembro, alguns autores trabalham nesse sentido, e especificamente o discurso inicial dos Estados Unidos em relação à questão da caça ao terrorismo começou com a ideia dos terroristas, depois foi se ampliando com o chamado eixo do mal, que foi considerado pelos Estados Unidos países como a Arábia Saudita e a Coreia do Norte, e especificamente o Afeganistão, em virtude da Al-Qaeda, enfim. Então, na verdade, o fluxo migratório que acontece no Afeganistão, em virtude das questões políticas do país, do fundamentalismo religioso que acontece no país, além disso, além de ter um conflito interno no próprio Afeganistão, tem a questão de também o Afeganistão é um país que a mira, digamos assim, da caça às bruxas, da caça ao terrorismo, aponta, em linhas gerais, muito para a região do Afeganistão.
nesse sentido. Então, o que vai gerar fluxos migratórios no Afeganistão, que é o país onde mais tem fluxos migratórios, em virtude de pessoas na condição de refugiadas, é o Afeganistão, alguns países árabes e alguns países africanos são os países onde mais tem, e nesse sentido, essa questão. The pronunciation is different. We have to use some words, so it's And the writing yeah. is really different, right? Sure, we are writing from the right side to the left. Yes, And here the people writing from the left side to the right. it's really different. Totally different. I think it must be beautiful, those mountains, and I would like to visit. Sure. And what about the weather? It's really different from here? We have 4 types of season, like here, similar like here. Do you have a really harsh winter, like snow and everything? For now, it's spring season Yeah. in Afghanistan. Because I have the impression that it's always warm, but it's not like that. So you have. No, it's not like that. O encaminhamento ali na mesquita foi para que ele tivesse também contato sociocultural, né, com a questão da religiosidade, mas também que ele soubesse como encontrar aquela questão do alimento, né? Então, o muçulmano tem a preferência e também de consumir carnes com corte específico, né, que se chama corte halal. E que é o alimento, tanto o gado quanto o frango, ele tem um corte específico para o sangramento ocorrer de acordo, né? E tem a questão da reza, tem todo um ritual, um procedimento. Então nós não sabemos onde comprar essa carne, né? Então não é no supermercado que ele vai obter isso aí, no supermercado normal. Então lá na mesquita, junto com outros muçulmanos, que ele vai poder ter essa informação e poder consumir a carne, porque quando ele chegou nós fomos fazer as compras, né, os víveres, né, básicos, e a gente ofereceu, ele disse não, porque eu vou esperar para eu saber onde eu posso comprar a carne e o frango, né, nesse corte. Where you come to pray, your religion, if you could repeat, Yeah, this is the place where I'm performing my prayer. It's called Masjid. I'm a Muslim. Actually, we performing prayer 5 times a day. But especially on Friday, I'm coming here to perform prayer at 12 o'clock. And other times, I'm performing at home. And only on Friday, I'm coming here. And sometimes, when I see that I can't reach at home to perform that, so I come here because it's near to my Portuguese class. okay. A única coisa que o cidadão tem é o reconhecimento dele enquanto cidadão do próprio país. Se tu não tiver documentação, é vida nua. Tu não é mais ninguém. Nenhum outro país no mundo tem a obrigação de te reconhecer como cidadão. Eles mal e mal te reconhecem como pessoa. Tu não é nada, tu é absolutamente nada. E aí, como é que fica a situação? Aí tem 200, 300 mil pessoas entrando pela tua fronteira. Sem documento, sem dinheiro, sem instrução. A grande maioria, às vezes, não tem instrução nenhuma. Ou então não conhecendo a língua. Às vezes não falam nem a língua do seu país. Então é óbvio que é uma situação extremamente delicada. Muitos dos jovens vão acabar indo para o crime, não vão ficar nos campos, vão dar um jeito de sair dos campos e ir para as grandes cidades. Né? Do Paquistão, por exemplo, no caso afegão, né? Vão para o Paquistão. No caso da Bósnia, vão migrar, né? Polônia, Áustria, Inglaterra, França. São pessoas em situação de risco. E o mais curioso é que às vezes é melhor cometer um crime numa sociedade e ser reconhecido como criminoso do que ficar sem documento e como refugiado. Porque no momento que tu se torna um criminoso, pelo menos tu entra no sistema legal. Tu tem o reconhecimento. Ah, tu és criminoso, tá, tu és criminoso. A pressão se tu pode ser preso, ganhar comida, ganhar teto. Coisa que fora nem a isso tu tem direito. Então essas são algumas realidades, isso acaba acontecendo.
mean Portuguese, it's difficult, for example, to travel from one city to another city or one place to another without any conversation. Because here most of the people, they don't know English, or it's a problem. So I have to know a little bit about the Portuguese, how to talk with the people and how to go from one place to another place. O Brasil firmou esse acordo de não devolução. Então, no momento que ele pede, que ele se declara um solicitante, ele tem uma proteção, né? Uma proteção até que o processo dele seja tramitado. Então, neste meio tempo, que pode ser de 6 meses a 1 ano, enquanto o pedido dele está sendo avaliado, ele tem permissão para trabalhar, ele recebe uma autorização de trabalho, ele pode fazer a carteira, pode fazer o CPF, abrir conta bancária. É integrado mesmo. Integrado. Aí, depois desse tempo, né, ele vai, nesse meio tempo, vai ser feita uma avaliação quanto à elegibilidade dele, né? Então, os advogados, né, a estrutura do Estado, do CONAR, é que faz essa avaliação. Ao mesmo tempo que o país externamente se demonstra interessado na proteção de direitos humanos, internamente acaba muitas vezes trazendo uma zona de conflito entre os seus cidadãos, porque os cidadãos acabam, em linhas gerais, se a população daquele país se sente afetada, incomodada por esse estrangeiro de fora, e esse estrangeiro refugiado, na condição de refugiado, é um estrangeiro que vai demandar políticas públicas para ele, porque ele não está numa condição favorável nem financeira, nem existencial, nem socialmente falando, isso traz, então, as relações internacionais nesse sentido. Por um lado, é um avanço em termos de direitos humanos, por outro, reacende aquela questão de xenofobia, por um lado. Né? A questão de eles são diferentes, eles são os estranhos, eles são os esquisitos, os estrangeiros que estão chegando aqui, ainda mais nessa condição de vulnerabilidade, isso traz um problema delicado para as relações internacionais nesse sentido. O Brasil é um país que recebe refugiados. Recebe refugiados, mas quantos refugiados? Quantos refugiados nós recebemos? Que tamanho tem o Brasil? É muito bonito na foto e na matéria de jornal, na matéria da revista, dizer: ah, nós recebemos refugiados. E se amanhã viessem bater 200 mil bolivianos aqui na nossa porta? Seria a mesma coisa? Acho que não, né? Ninguém quer. Ninguém quer. Pela legislação, por motivos óbvios. Por que tu vai querer receber 100 mil, 200 mil pessoas no teu território, que não falam a tua língua, tem uma cultura completamente diferente, de repente não tem instrução, não tem documento? O que eles vão fazer? A diversidade cultural bacana e tal, mas é difícil de incluir essas pessoas, é muito complicado. É uma situação difícil, não é uma situação fácil. Então, esse papo de o Brasil acolhe, ele acolhe porque tem esse problema da forma, entendeu, que esses outros países têm. Eu acho que é por aí. Tem que se fazer a crítica, entendeu? Não pode ficar, nós somos bonzinhos. O Brasil é bacana. Não é bacana. Tu acolhe porque eles estão aqui, porque são poucos, então tu tenta acolher, então tu tenta... Né? A gente não vive um problema assim como os países africanos e asiáticos do Oriente Médio vivem, a ponto de dizer, não, nós realmente acolhemos. Ou como a Europa vive, né? A sociedade europeia, a sociedade americana, onde tu tem quase já 40%, 50% de hispânicos, de pessoas que não são do teu país. Se nós tivéssemos 50% de argentinos aqui dentro, como é que seria essa relação? Já parou para pensar em todo esse nacionalismo brasileiro, toda esse ufanismo brasileiro, se nós tivéssemos 50% de argentinos aqui dentro, de colombianos? Será que as pessoas vão estar dizendo, pô, vai no restaurante, o cara não fala português, pede um prato, o cara não fala a tua língua, e eu pedi uma pizza, o cara não vem cá, só fala espanhol, e agora eu vou ter que falar espanhol dentro da escola, tem que ter professor de espanhol. Eles vivem essa realidade. A Europa vive essa realidade. Existe uma realidade de acolhimento, de certa recepção nos países europeus, dos Estados Unidos, em relação a refugiados e apátridas e tudo mais, existe isso. Pessoas que fogem dos países para lá, ou simplesmente vão procurar emprego, às vezes universitários e tudo mais, existe essa realidade e existe um acolhimento. É óbvio que com isso também vem a reação.
né? Extrema-direita crescendo na Europa e tudo mais. Então, tem que ser crítico dessa posição. O Brasil acolhe? Acolhe. Acolhe porque não é um problema muito grande. Acolhe porque é um problema administrável. Eu não sei se o Brasil teria grande, digamos assim, vocação para acolher se fosse um problema mais, né, que tocasse um pouco mais aqui a burocracia e o gerenciamento do país.